Olá, ouvintes da Rádio Luz Radiônica. Eu sou a Sandra Coimbra e este é o programa Café com Literatura. Sejam muito bem-vindos. Quero lembrá-los que os nossos encontros serão semanais, sempre às quintas-feiras, às 17 horas, aqui na Rádio Web. O programa ficará disponível no YouTube, no canal da Rádio Luz Radiônica. Aproveite e se inscreva para não perder nenhuma programação. Prestigie também os outros comunicadores da rádio. Você irá se surpreender com a qualidade dos conteúdos disponíveis. Eu também tenho uma página no Instagram, o @leiturasliteratura, e o blog leiturasliteratura.blogspot.com. Para contato, pode me enviar um e-mail para sandra.coimbra08@gmail.com ou um direct pela página do meu Instagram ou da página da Rádio Luz Radiônica. Neste mês de abril, que foi dedicado à literatura infantil, iniciamos em um mundo de contos de fadas através de Andersen. Depois celebramos o Dia Nacional do Livro Infantil através da obra de Monteiro Lobato. Em seguida, mergulhamos na cultura indígena e chegamos até aqui para fechar com um toque mágico. Bem, os primeiros livros infantis surgiram no século XVII e o principal valor dessas narrativas era a lei do mais forte. Um exemplo disso é a reunião de narrativas árabes e persas, As Mil e Uma Noites, ou melhor, as histórias de Sherazade. Contam que Sherazade foi casada com um sultão árabe. Esse sultão já tinha sido traído pela primeira esposa e desde então casava-se todos os dias com uma nova mulher e no dia seguinte mandava matá-la. Sherazade, que não era boba, ao se casar com o sultão, lhe contou uma história e a interrompeu na melhor parte. O sultão, que amava histórias, permitiu que ela vivesse mais uma noite para continuar no dia seguinte. E assim passaram-se 1001 noites, até que o sultão resolveu não matá-la mais. E foi assim que nasceu a obra, considerada por muitos a maior coletânea de contos maravilhosos do mundo. A história de hoje é claro que tem magia e encantamento e foi extraída do livro Histórias Árabes, recontadas por Ana Maria Machado, da editora FTD, e se chama Tapete, Luneta e Damasco. Preparados para embarcar em um tapete mágico? Ah, não esqueçam de levar o café. Tapete, Luneta e Damasco. Há muito tempo, lá na Arábia, um poderoso sultão resolveu que era hora de casar sua filha. Disse que essa princesa era a mais bela jovem que se poderia encontrar naquela época em toda a face da terra. Por isso, surgiram interessados vindos de todo lado. O sultão não queria desagradar a príncipes tão poderosos, mas não conseguia escolher. Nem passou pela cabeça dele perguntar quem a filha preferia, porque isso não era coisa que se usasse naquele tempo e naquele lugar. Então, teve a ideia de criar uma verdadeira competição. Mandou organizar provas de resistência na travessia do deserto e vários candidatos foram eliminados. Promoveu testes de velocidade e destreza no manejo de cavalos puro sangue e, com isso, descartou outros tantos. Comparou títulos de nobreza e riquezas dos tesouros de cada um e, dessa forma, reduziu ainda mais o número de possíveis noivos. Ao final de todas essas provas, continuavam competindo 3 príncipes, 3 irmãos, todos nobres, ricos, fortes e poderosos. O sultão então lançou um desafio. Aquele que ao fim de 3 luas me trouxer o objeto mais maravilhoso e raro terá a mão de minha filha. Que Alá os acompanhe. Os príncipes se curvaram, saudando. Que a paz de Alá esteja com vossa majestade. E partiram. Na primeira parte da jornada, seguiram juntos, mas depois de alguns dias de viagem, chegaram a uma encruzilhada tripla. Decidiram se separar e marcaram se reencontrar ali, quando estivesse quase chegando ao fim o prazo das 3 luas. Tiraram a sorte para ver o que o destino determinava para cada um e seguiram cada qual por seu caminho, dizendo: Maktub,
quer dizer, assim estava escrito. Cada um sentia que devia seguir o caminho que Alá lhe destinara. O primeiro deles, Ali, cruzou o deserto até chegar ao oásis de Buraidá, onde se erguera uma cidade em torno a um grande mercado que reunia tendas de diversos mercadores de várias regiões. Numa dessas tendas, um pequeno tapete de orações chamou sua atenção. Era lindo, com um desenho diferente de todos os que já vira, e tinha um tamanho raro, como se desse para 3 pessoas rezarem nele ao mesmo tempo. Perguntou o preço e se espantou com a resposta ao ver que era caríssimo. O comerciante explicou: é o objeto mais raro e mais caro que já tive em minhas mãos, mas vale cada moeda que gastar nele. Por quê? Diga-me. Não vou lhe dizer, vou lhe mostrar. Dizendo isso, o vendedor se sentou sobre o tapete e chamou Ali para fazer o mesmo. Em seguida, proferiu umas palavras numa língua estranha e suavemente o tapete foi se erguendo do chão com eles em cima. Em seguida, com novas palavras, subiram mais, fizeram curvas, deram passeio sobre o mercado e toda a cidade construída em volta deles. Afastaram-se mais, circularam em torno do oásis inteiro, passearam sobre o deserto com suas dunas e caravanas de camelos. Depois voltaram à tenda do vendedor e, bem de leve, pousaram novamente. Ali não teve dúvidas, tinha achado o objeto que procurava e lhe garantiria a mão da mais bela princesa da Arábia. Ainda regateou um pouco, pechinchando no preço, para que o vendedor não achasse que era um tolo ou que era um mal educado que não respeitava as regras de uma boa negociação. Mas comprou o tapete. Aprendeu bem como devia manejá-lo e saiu dali feliz da vida, sentado em seu tapete, de volta para casa, à espera de que se passassem as 3 luas e chegasse o dia combinado para encontrar os irmãos e se apresentar ao sultão. O segundo irmão, Hassan, tinha seguido na direção de Shiraz, uma das mais belas e opulentas cidades da Pérsia. Também enveredou pelas ruelas do mercado local, com suas lojas riquíssimas, cheias de tesouros e antiguidades. Numa delas, encontrou um tubo de marfim comprido, finalmente lavrado. Pediu para ver de perto e admirou o requinte do trabalho artístico feito na presa do elefante. Ao perguntar o preço, levou um susto com a resposta. Era caríssimo. O vendedor explicou: é o objeto mais raro e mais caro que já tive em minhas mãos, mas vale cada moeda que gastar nele. Por quê? Diga-me. Não vou lhe dizer, vou lhe mostrar. Em que está pensando? Hassan estava pensando na princesa, em como faria para se casar com ela. Não quis responder porque achou que aquilo não era da conta de ninguém, mas ainda mais de um comerciante estranho. Diante de seu silêncio, o vendedor lhe passou o tubo e disse: olha aí dentro. Hassan olhou e viu. Lá estava a princesa cercada de suas escravas, colhendo um ramalhete de flores ao lado de um chafariz nos belos jardins do palácio do sultão. Viu aquilo em que pensava, não? Insistiu o vendedor. Essa é a raridade desse objeto. Permite vencer as distâncias mais longínquas e as paredes e muros mais intransponíveis, para que se veja aquilo que se deseja. Hassan concluiu em que sua busca por um objeto precioso havia chegado ao fim. Ia adquirir o tal canudo de marfim e levá-lo para o sultão. É claro que não foi indelicado, pechinchou, pediu ao vendedor para diminuir o preço, fez uma oferta diferente, tudo como mandavam os costumes. Mas, no fim, pagou o preço a que chegaram e voltou para casa feliz da vida, certo de que ninguém conseguiria apresentar um objeto mais raro do que aquele. O terceiro irmão, o Hussein,
tomara a direção de Samarcanda, uma das mais magníficas e fabulosas cidades do Uzbequistão, entre a Turquia e a Pérsia. Ficou deslumbrado com a riqueza artística da mesquita, com sua cúpula gigantesca. Admirou-se com a variedade dos azulejos que cobriam as escolas corânicas da praça principal. Mas o que mais o impressionou foram as barracas de frutas e verduras do mercado, sinal da extraordinária fertilidade do vale onde se localizava a cidade. Hussein nunca vira tanta exuberância. Uma pilha de damascos frescos, em especial, chamou sua atenção. Segurou um deles e se maravilhou com seu perfume, sua cor dourada e a maciez de sua casca. Perguntou o preço, mas, ao ouvir a resposta, não acreditou que tivesse entendido bem. Era caríssimo. Mas isto é um absurdo, exclamou. Qualquer dos outros é bem barato. Deixe esse de lado e escolha outro damasco. Então me dê um dos outros. Não vejo a menor diferença entre eles. Qualquer um alivia minha fome e sede. Tem razão, mas só este aí é mágico. Hussein ficou intrigado com aquilo. Como assim? O perfume desse damasco é medicinal. Basta seu aroma para que qualquer doença seja curada, garantiu o mercador. Hussein não podia acreditar, mas já havia passado muito tempo desde que saíra do palácio do sultão. Resolveu arriscar, pechinchou, pediu desconto, fez todas as negociações de praxe e acabou comprando a fruta, que enrolou com cuidado num lenço de seda. Mal saiu de perto da barraca, viu um mendigo encolhido junto a um muro, tossindo. Desenrolou o damasco e deixou que o odor chegasse às narinas do homem. Imediatamente o acesso da tosse se interrompeu. O sujeito respirou fundo e se levantou e saiu andando com agilidade quase saltitante. Hussein ficou feliz com sua aquisição. Podia voltar para casa. No dia marcado, os 3 irmãos se encontraram novamente na encruzilhada. Cada um mostrou aos outros o objeto que tinha trazido. O tapete voador foi o que fez o maior sucesso e todos acharam que Ali seria escolhido. Mas nem Hassan nem Ali se impressionaram com o damasco de Hussein. Em seguida, examinando a luneta de marfim, ele teve a ideia de olhar por dentro do tubo e exclamou: Vejam só o que está acontecendo com a princesa! Cada um por sua vez, todos olharam e ficaram desolados com o que viram. Pálida como as neves das montanhas, a princesa estava deitada de olhos fechados, cercada por vários médicos com a expressão preocupada. Pelos cantos, várias pessoas choravam. Era claro que ela estava quase morrendo. Meu damasco pode curá-la, garantiu Hussein. Mas temos que chegar a tempo. Depressa! Exclamou Ali. Sentem-se todos em meu tapete. Assim fizeram. Num piscar de olhos, estavam no palácio do sultão. Logo ao entrar, se impressionaram com o ambiente de consternação. Todas as pessoas que encontravam estavam chorando. Nossa princesa está morrendo, senhores. Posso curá-la, disse Hussein. Levem-nos até ela imediatamente. Bastou desenrolar o damasco envolto no lenço de seda e logo seu delicado aroma tomou conta do aposento. Quando Hussein aproximou a fruta do rosto da princesa, ela respirou fundo e abriu os olhos. Em seguida, sentou-se na cama, sorriu e pediu para comer alguma coisa porque voltara a sentir fome. Não havia dúvidas, estava curada. Já em relação ao casamento, havia muitas dúvidas e eram imensas. Qual seria o objeto mais raro e precioso a garantir que seu portador deveria ser o noivo dela? O sultão não conseguia decidir. Se não fosse por esse damasco miraculoso, minha filha teria morrido. Logo, Hussein é quem deve se casar com ela. Perdão, majestade, argumentou Hassan, mas nem
Nem ao menos saberíamos que ela estava doente se não fosse por minha luneta. E não adiantaria nada termos essa notícia se não conseguíssemos chegar a tempo com o meu tapete, defendeu-se Ali. Sem poder decidir, o sultão resolveu fazer uma competição. Mandou buscar 3 arcos, deu um a cada irmão e disse que aquele que atirasse a sua flecha a uma distância maior seria o escolhido. Diante de toda a corte reunida, os irmãos dispararam seus arcos, um a um. A flecha de Ali atingiu tamanha distância que todos ficaram espantados, certo de que seria impossível superá-la. A de Hassan desapareceu e ninguém conseguiu encontrá-la. Quanto a de Hussein, elevou-se nos céus e foi engolida pelas nuvens. Este, então, dirigiu-se ao sultão e pediu: Majestade, tenho passado estes últimos dias meditando sobre uma coisa. Se estava escrito que eu deveria ser abençoado por Alá e passar a ser o guardião desse Damasco maravilhoso, com tão miraculoso poder de cura, creio que devo dedicar minha vida a ele. Penso em procurar homens santos e doutores, recolhei-me em orações, estudar e me tornar um derviche. Assim, poderei ser útil a todos e usar com sabedoria os poderes curativos dessa fruta. Creio que, como minha flecha se perdeu nos céus, é um sinal de que meu caminho é mesmo buscar a santidade. Se Vossa Majestade não se opuser, nem considerar minha desistência como um desrespeito à princesa. O sultão concordou aliviado. Era menos um problema para resolver. Restava decidir entre os outros 2 irmãos. Procuraram por toda parte e não conseguiram localizar a flecha de Hassan. Era como se a terra tivesse tragado. Ficou, então, decidido que a princesa se casaria com Ali. Muito triste, Hassan resolveu viajar para bem longe. Ao se despedir dos noivos e do sultão, fez apenas um pedido. Queria olhar uma última vez pela luneta que havia trazido de presente. E pensou em sua flecha. Como o tubo de marfim era mesmo mágico, imediatamente ele viu que a flecha caíra numa fenda entre 2 pedras, junto à areia rosada, bem onde começava uma escarpa íngreme e meio amarelada. Ao seu lado, sentada sobre uma rocha, estava a mais linda mulher que jamais vira. Ao contemplá-la, Hassan logo soube que seu destino passava por ela. Maktub, assim estava escrito. Em seguida, Hassan partiu do palácio, sem saber para onde ir, mas sabia o que procurava, o ponto em que as areias rosadas, ao pôr do sol do deserto, começavam a dar passagem para as escarpas íngremes das montanhas amareladas, com rochas soltas espalhadas pela paisagem. Depois de muito procurar, chegou a uma região parecida com a que vira pela luneta. Apeou do cavalo e seguiu o caminho pelo sopé da montanha, bem devagar, reparando em todas as fendas. Numa delas encontrou sua flecha e, assim que a recolheu, viu aparecer a seu lado a bela dama que contemplara graças à magia do tubo de marfim. Sorrindo para ele, ela cumprimentou. Como estou contente com sua chegada, Hassan. Há muito tempo que eu o esperava. Ela então lhe contou que era um djinn, um ser sobrenatural, meio gênio, meio fada, e queria se casar com ele. Embora muito surpreso, Hassan imediatamente aceitou. Sabia que assim estava escrito. E esse foi apenas o começo de muitas aventuras que o casal viveu. Em muitas outras histórias que continuaram se emendando uma nas outras e podem ser contadas em 1001 noites. Segundo a escritora Ana Maria Machado, as histórias vindas da região conhecida como Oriente Médio são um grande tesouro literário da humanidade. Essas narrativas que se espalharam pela Europa e de lá pelas Américas deixaram marcas em contos de fadas e relatos populares inesquecíveis. Todas essas histórias nos ajudam a compreender os costumes e os valores desses povos de uma cultura muito antiga e sofisticada.
Gostaram dessa viagem literária de hoje? Podemos repeti-la em breve. Beijos de luz e até o próximo programa.